Boletim econômico. Vencimentos de vereador e procurador serão corrigidos de 80 para 140 mil réis. Menor salário da Câmara da Capital da província da Paraíba do Norte será de 50 mil réis para porteiro de auditório, que atualmente ganha 32 mil réis. Escrivão passará a receber 600 mil réis, 3 vezes mais o salário do cargo. Estas poderiam ser as notícias de João Pessoa à época do Brasil Império. Mais precisamente em 30 de novembro de 1826, bem próximo à Confederação do Equador. As informações fazem parte de um mapa de empregos do que hoje conhecemos como a Câmara Municipal de João Pessoa. O manuscrito é um dos muitos utilizados por estudantes do terceiro período do curso de História da UFPB, em uma oficina de iniciação à pesquisa com documentos antigos da Câmara da Capital. A atividade faz parte da disciplina de Metodologia da História, com o professor Ângelo Pessoa. Desde que os documentos da Câmara, foram localizados e trazidos para a UFPB, a gente tem se debruçado em trabalhar sobre eles e estudá-los. Mas não é uma coisa que se faça do dia para a noite, É um trabalho complexo, porque são documentos manuscritos de 200 anos, um pouco mais, um pouco menos de 200 anos. Tem uma escrita, às vezes, bem difícil de ser decifrada e transcrita, interpretada, E, dado o volume de documentos, e também veio o período pandêmico, que a gente teve que parar durante um certo tempo, então essa turma aceitou como um desafio para eles, fazerem uma oficina de iniciação à pesquisa com esses documentos da Câmara. Então, nós fizemos uma separação, basicamente é o livro de registro de ofícios. Quando a gente pegou os documentos, em primeiro momento, a gente pegou essas cópias que tem dos documentos e que justamente a gente tem que fazer esse trabalho paleográfico de tentar decifrar a escrita da época e a escrita de pessoas que normalmente os escrivães que passavam o dia inteiro escrevendo. Então, eles abreviavam muito, às vezes do meio para o final do documento a gente via que a letra ia se deteriorando, então foi um esforço muito grande no começo tentar entender o que estava escrito. Eventualmente chegamos a algumas transcrições que o professor Ângelo ofereceu para a gente com o departamento de História, o pessoal que realmente os doutores que fazem paleografia. Então essa foi a nossa dificuldade inicial. E depois, em outro momento, foi justamente esse trabalho mesmo de investigação. Quando a gente começa a pegar um material que a gente vê que ele se comunica com tudo que a gente vem pegando, como uma base teórica, a gente vê uma história nascendo. E o nascimento dessa história é muito interessante, porque a gente vê uma construção de uma sociedade que até então, como o professor disse, são fatos do cotidiano. No nosso caso, nós pegamos as vésperas da Confederação do Equador, que é um assunto muito importante, de pouco reconhecimento, infelizmente. Então, quando a gente traz essa narrativa, a gente vê, a gente pega o documento e está tudo escrito ali, nós nos sentimos contentes, porque nós vemos como se dá o ofício do historiador, O trabalho de desvendar o conteúdo dos documentos rendeu não só o resgate das informações oficiais da sociedade paraibana do tempo da monarquia, possibilitou entender o cotidiano daquela sociedade, trazendo à tona histórias que relatam questões culturais e como se davam as relações econômicas daquela época. Sem falar nos textos que mencionam entraves políticos e o comportamento dos cidadãos no âmbito local durante o século XIX. Não existia prefeituras lá no começo do século XIX. A gestão urbana corria por conta da Câmara. Então, todo e qualquer assunto da vida cotidiana ou da vida política passava pela Câmara. Desde as relações lá com a corte, no Rio de Janeiro, com Dom Pedro e tal, até as coisas comezinhas do dia a dia. Uma bica de água entupida, uma ponte que quebrou e tem que ser consertada, a estrada esburacada, é isso que a gente vê no noticiário do dia a dia, 200 anos atrás. Dentro desses documentos, o que mais chamou a atenção? Alguma história inusitada? Ou algum traço da cultura, do comportamento daquela época de 200 anos atrás? O jeito que eles estavam sempre elogiando o imperador e trazendo características, tipo, as qualidades do imperador, eles estavam sempre ressaltando essas qualidades de patriota, de constitucional, porque o pessoal aqui da Paraíba estava meio bravo, a Câmara de Areia estava brava, estava dizendo que ia ter retomada portuguesa, que o imperador tinha perdido um pouco do prestígio que ele tinha por causa da dissolução da Constituinte no ano anterior. Então, você pegar os documentos e ver que eles estavam
a Câmara de João Pessoa estava sempre elogiando. Eles estavam sempre, o imperador é muito inteligente, o imperador ele foi muito esperto de escolher, das escolhas que ele fez para Paraíba, a gente está muito feliz com todas as escolhas que ele fez. Então, essas características foram as que mais me chamaram a atenção. Até o compartilhamento das histórias resgatadas, o grupo trabalhou durante um mês. Isso inclui uma mesa redonda sobre a Confederação do Equador, além de palestras com historiadores no Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. O intuito foi entenderem melhor o contexto histórico daquele momento, além de realizarem encontros e reuniões presenciais e online para discutir hipóteses e organizar as informações sobre os documentos analisados. São documentações inéditas, né? Então, assim, muita coisa que foram vistas, que foram pesquisadas, ninguém ainda tinha encontrado, né? Personagens que até então a historiografia paraibana nunca tinha ouvido falar, por exemplo, né? Como o médico francês, né? Uma figura que está lá posta, ela é contratada, mas está posta dentro de uma disputa entre um representante do poder central e a Câmara, os vereadores que não gostavam dele, queriam outros, né? O nosso grupo analisou o contexto das ordenanças na Paraíba. O que eram ordenanças? Era uma tropa reserva, porque tinha um exército principal e as ordenanças eram o complemento das tropas, dos contingentes, que faz parte da história militar brasileira. Aí, nesse documento, fala da indicação para um cargo de capitão-mor, que era um cargo importantíssimo, a alta cúpula de oficiais das ordenanças da Paraíba. Desse documento burocrático, a gente pega informações sobre como que era a escrita da época, como que as pessoas pensavam, porque assim, a gente vê aquela questão daquela escrita seca, que a gente tira ali uma interpretação da história, a expressão de como a elite via as coisas, até mesmo de como eles interagiam. Disso aqui vai sair com certeza algum mestrado, algumas outras pesquisas, demais artigos, e justamente esse é o objetivo das cadeiras aqui no curso. A graduação é a construção. O material utilizado pelos universitários faz parte de um acervo de manuscritos da Câmara que foram descobertos em 2017, dentro da Secretaria Legislativa da entidade. Ao todo, foram encontradas 700 folhas que fazem parte de 250 documentos. O acervo corresponde a originais do século XIX, do final do período colonial, início do Império e começo da República. O material estava na casa de José Américo, na orla de Tambaú, mas devido ao ferro contido na tinta utilizada nos manuscritos e à maresia, o material teve que ser transportado para o UFPB. Os documentos precisam de restauro, digitalização e catalogamento, e devido à deteriorização, correm o risco de não serem preservados. A gente não conseguiu até hoje saber o número exato de papéis, porque alguns documentos não foram lidos, mas dá em cerca de um volume de mais de 700 documentos. Vai ser uma experiência de amadurecimento para eles, quando futuramente forem efetivamente se tornar pesquisadores. Essa experiência vai dar um lastro, né? Porque não é fácil você pegar um papel lá de, sei lá, 1823 e tentar imaginar o que é que aquele papel significa, o que é que está escondido por trás dele, quem o escreveu, o que é que estava pensando quando escreveu. Então, tem que levantar hipóteses, buscar comprovações. Eu fico feliz e espero que eles tão ou mais do que eu.